Primeiro eu queria agradecer o espaço, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu venho falando há mais de 10 anos. Esse ano está completando 11 anos que eu falo sobre comunicação na igreja. E a comunicação, para mim, não é uma coisa nova, né? Então, o tema do que a gente vai falar aqui hoje é que, na verdade, a igreja não precisa de internet. Se a gente quiser hoje apagar as luzes da internet da igreja, tá tudo certo. Mas a igreja precisa da internet. Precisa da internet? Opa, desculpa. A internet precisa da igreja. Desculpa. Porque a comunicação sempre foi um elo. Em tudo, desde a época da Bíblia. A comunicação é um elo para que a cidade pudesse ser impactada pela mensagem de Jesus. E aí eu recortei algumas imagens a gente vai ver aqui, a gente vai dar risada juntos. Mas ali é o templo. O templo era uma mensagem de comunicação. Né? Quando você tinha todas as medidas, todas as cores, para que você lá dentro encontrasse o eterno, que você pudesse ter contato com o sagrado. Era um espaço de comunicação, onde o sagrado falava com você, onde você podia contemplar e adorar o sagrado. Na segunda imagem, a gente tentou projetar Davi ali. A música de Davi, a poesia de Davi também era um sinal de comunicação que está lá, desde a Bíblia. Na sequência, tem a crucificação. O ministério de Jesus todo é feito no meio da rua, na cidade, para que todos vissem, e a crucificação é o auge do ministério. Para que todos vissem que ali está o nosso Salvador, que pagou os nossos pecados naquele lugar público. Todos os milagres também foram feitos em público, desde o primeiro, num casamento, certo? E aí agora a risada, tá? Paulo, aparentemente no filme, é esse cara aqui. Eu não acho que é muito parecido, mas beleza. O ministério de Paulo também. A escrita, a pregação, tudo isso é comunicação. E aí vamos para uma parte mais moderna. A arte, nas capelas, nas igrejas, principalmente nas igrejas católicas, também eram comunicação. Não sei se vocês sabem, mas tudo que está desenhado na Capela Sistina, basicamente é o Novo Testamento, para que as pessoas que não tinham acesso à leitura entendessem sobre a história de Jesus. Mesma coisa o quadro da Santa Ceia. Mesma coisa a fachada da igreja. Né? A penúltima imagem é a fachada da igreja. Né? Igreja Batista, Igreja Pentecostal. É a comunicação, a gente precisa marcar, aqui nesse lugar da cidade tem uma resposta de vida para você. Então tudo é comunicação. E aí eu falei que a comunicação está na minha vida desde cedo. Essa última imagem é a foto de um dos discos que a minha mãe gravou. Provavelmente alguns de vocês, e se alguém falar que conhece, com certeza tem quase 40 como eu. Mas conhece o conjunto Som Maior, que gravou Galhos Secos, Deus Tem um Plano? A minha mãe é a pessoa que canta Deus Tem um Plano. Cantou, né? Minha mãe faleceu já tem alguns anos. Mas eu nasci nesse contexto de missão. A minha casa viveu o ministério de música muitos anos, até minha mãe falecer em 94. Ela cantou dos anos 70, sendo a primeira pessoa escolhida para esse grupo, com a voz mais interessante da época, da década de 70, num coral batista de São Paulo. Ela foi a primeira escolhida para fazer parte desse grupo, que era um grupo de vocês aí que são meio adolescentes, diferentões, com uma cara de hippie. Vem aqui, vamos fazer um grupo que tem uma estética que fale com os jovens da nossa época. E a gente vai rodar o Brasil tocando, falando sobre Jesus, com uma estética meio parecida com Tim Maia Racional, que era o som deles do primeiro disco. Eu vivi isso, a minha casa viveu isso. Minha mãe cantou até o último dia de vida dela, meu pai foi diretor desse grupo e eu nasci no meio das caixas, enrolando cabo, tocando bateria de vez em quando com eles, cantando. Eu vivi isso. E a comunicação estava ali. E eu nem sabia que era comunicação. Nessa época eu nem imaginei que eu ia fazer faculdade, depois eu ia trabalhar com isso. Mas a comunicação faz parte da nossa missão. E é engraçado que a gente não se preocupa com isso. Tudo comunica. Hoje vocês tocaram aqui a primeira música do Baruch. Talvez seja a música que eu mais fale comigo. De todas. E ó que eu já, com 43 anos, já ouvi música pra caramba, já compus música, já gravei música. Essa é uma das músicas que mais fala, que é Jesus me cura. Né? Para me curar, para me salvar.
né? É uma entrega, é uma oração. E a música também é uma comunicação, talvez das mais legais para falar com as pessoas, talvez mais assertivas. Só que ao longo do tempo, a gente, crente ou cristão, como vocês preferirem, eu não gosto da palavra crente, e vou explicar por quê. Cada vez mais a gente está perdendo a chance de falar com a cidade. Eu não sei se vocês têm percebido, quando você chega numa pessoa que não é cristã, você tem que explicar uma meia hora para falar que crente que você não é. E essa palestra vai ser desconfortável para vocês, líderes, porque a gente vai mexer na ferida e eu vou falar para vocês menos sobre técnica de comunicação, apesar de passar por ela, para quem trabalha com a comunicação, parar para pensar e tentar executar isso aqui, mas eu quero falar com vocês que também não fazem comunicação profissionalmente ou no Ministério de Comunicação, mas que vocês, sem perceber, fazem comunicação todos os dias. Pegando no telefone, dando um bom dia, dando um sorriso, um abraço, tudo isso é comunicação. E vocês, membros dessa comunidade, são mais importantes do que o Instagram dessa igreja para trazer mais gente para cá. Não sei se vocês sabem disso. Né? Hoje a gente está nessa coisa, não, tudo é rede social, tudo é comunicação, tudo é Instagram, tudo é TikTok, vamos fazer uma dancinha, blá, blá. Mas isso não traz gente para a igreja, não. Sinto informar o pessoal do time de comunicação, não traz gente para a igreja. O que traz gente para a igreja é você estar aqui sentado, participando, e a sua vida, não a vida financeira, não a sua prosperidade, mas a sua vida integral está sendo transparecida para quem está vivendo junto com você. A internet, quando eu falo que ela não é, que ela precisa da gente, ela precisa da igreja, ela precisa de Jesus, é porque a internet hoje está expondo um lado péssimo da igreja. Eu não sei se vocês, o algoritmo de vocês traz alguma dessas figuras aqui, mas o meu algoritmo, por eu trabalhar com isso também, eu acho que eu só vejo isso. Então é a igreja do reteté, é o apóstolo, o profeta, o missionário, é a candomblé, é não sei o quê. Eu só vejo isso hoje. Só que quem também não está na igreja também está vendo isso e que não conhece a nossa realidade. E aí, toda vez que eu estou na agência, um ambiente onde talvez tenham três pessoas de igreja no meu ambiente de trabalho com 40 pessoas. Toda a conversa que eu vou ter com eles lá é, cara, eu não sou aquele cara. Eu não vou naquela igreja. Na minha igreja você pode ter tatuagem. Na minha igreja você pode usar barba, né? Porque tem igreja que não pode. Não, você não vai de terno, você não vai com a Bíblia debaixo do braço. Não, a gente vive, no final das contas. Porque quem está vendo esse tipo de coisa aqui, ou é promessa de barganha com Jesus, troca por prosperidade, me dá que eu vou te dar 10 vezes mais, ou o cara está vendendo mágica. Mesma coisa do eu aqui dar 3 pulinhos, do cara do tarô da esquina, mesma coisa. Sem contar que a pregação está virando de coach. Está empoderando você, fala. Não, se você falar baixo, que nem eu falo, que mais envergonhado, você não está debaixo da cobertura espiritual. E aí? Está fazendo um desserviço. E aí a gente vai vendo em números como que isso está ficando complicado. São 14 mil novas igrejas por ano no Brasil desde 2016. Que igreja que vocês são, pelo amor de Deus. 14 mil novas igrejas, novos CNPJs, igrejas formais, porque está cheio de igreja que não é formal. Como que a gente se diferencia? Como que a gente explica quem nós somos? Que Jesus que nós seguimos? Porque está cheio de Jesus diferente. Uma última pesquisa que saiu esses dias no jornal fala que todo cristão, 17% dos cristãos dizem que tem 2 religiões ou participam de 2 tipos de culto diferentes. E eu vivi muito isso quando eu vivi no Rio de Janeiro. Estava cheio de crente no domingo que ia na sexta-feira no candomblé. Sem julgamento nenhum. Mas para mim me parece incoerente, certo? Pelo que a gente segue, não adorará outros deuses. Só aí já é um problema. Outra coisa que faz parte desse livro, e por isso que eu estou falando de azedou a comunicação cristã, é sobre isso. O livro está falando, é que a gente tem um campo de missão diferente, que a gente precisa entender para combater, para atacar e para participar.
Porque também tem outra, né? A gente crente é eleito, somos salvos, ninguém me encosta, eu sou lindo, maravilhoso, etc. E você é pecador, não se afasta. Pô, Jesus não foi andar com a galera, não fez o ministério da cidade que a gente viu aqui agora? Como que a gente se isola? E sabe o que está acontecendo? As igrejas estão tão em si mesmadas, egóicas, que está formando um novo tipo de segmento na nossa religião, que são os desigrejados. Hoje, o povo desigrejado é a maior comunidade evangélica do Brasil, com 30% de todos os cristãos, que somos 35% da população brasileira, 35%. Daqui 5 anos, se eu não me engano, a gente já vai ser metade da população. Só que os desigrejados crescem mais do que a gente. Sabe por quê? Porque está todo mundo sendo machucado aqui dentro. Está todo mundo sendo machucado entre as nossas igrejas. Tem uma piada, eu sou de herança batista, né? Sou da igreja batista, falo que os batistas têm muito mais excluídos da igreja do que gente dentro. E as igrejas batistas estão complicadas, cada vez desse tamanho, cada vez menor. Só que está cheio de desigrejado aí. E os desigrejados estão falando, eles falam o que acontece, eles falam que são machucados por pastores, eles falam que eles são machucados emocionalmente, eles falam que eles foram explorados. Eles estão entre os maiores influenciadores digitais do Brasil hoje. E tá fácil de pegar, você pega um monte de influenciador grande. Todos esses caras são ex-crentes. Você pega quase todos os caras que fazem stand-up comedy, todos esses caras já pertenceram à igreja e eles têm um repertório gigantesco para fazer piada da gente. É problema de comunicação, azedou, tá ruim. A gente tá sendo tão grande como igreja e tão péssimo como pastor, tão péssimo como cuidar de gente, como salvar o básico que Jesus falou pra gente, que é salvar a terra como mordomos desse lugar e salvar vidas, que é cuidar de pessoas, servir pessoas. E aí o outro indício que é difícil da gente tolerar e engolir é 66% dos jovens dizem que abandonam a igreja na idade de universidade. Eu fui um deles. Que na hora que eu comecei a trabalhar e a faculdade, a igreja foi virando prioridade menos 40 na minha vida. E olha que eu nasci nesse contexto que eu contei para vocês. Meu avô plantou 9 igrejas, meu tio é pastor, meu primo é pastor, meu pai foi líder desse ministério de música, meu pai escreve, tem 15 livros publicados, todos eles cristãos. Minha casa toda vive isso, o tempo inteiro. Mas a igreja não era prioridade. E não era prioridade pelo seguinte, porque tudo que eu fazia, eu ia para o banco, eu ia ser disciplinado. Ninguém me contou como Jesus agia no problema. Porque Jesus age no problema sentando junto com você e chorando junto com você, até onde me parece que a Bíblia está me falando. Né? E lá não, disciplina, banco. Ah, você tocou, eu tinha uma banda que tocava na noite. Ah, tocou na noite, sai do grupo de louvor. Oh, mas alguém me falou, me explicou por que eu não podia? Não, você só não pode. A outra coisa é a igreja na linguagem, aí voltamos para a comunicação. Para os jovens cada vez está fazendo menos sentido. A minha filha vai na classinha e vê flanelógrafo. Enquanto ela está aqui, ó. Como que a gente faz? Os adolescentes não conseguem entender a mensagem que a gente de 40 a mais prega ou fala. Para eles não faz o menor sentido. Um dado preocupante pra caramba. A igreja sempre foi a instituição com maior credibilidade no Brasil. Pela primeira vez, ela perdeu o posto para os bombeiros. E aí? Quem salva? Os bombeiros, né? Porque a igreja está formando gente doente. Então o que eu quero que a gente combine aqui, daqui para frente eu vou começar a falar mais sobre comunicação e parar do contexto. Só falei de coisa ruim agora, né? Vamos olhar para o bom. Eu quero que a gente seja o reino de Deus aonde a gente pisar. E isso impacta nas nossas vidas de forma integral. Tudo que a gente fizer precisa mostrar a graça, a glória e a beleza de Deus. E a comunicação também. Onde a nossa comunicação tocar. Eu fui numa palestra uma vez que
tem que o palestrante fez uma devocional e pegava um pensamento do Dallas Willard, que falava que aonde a graça de Deus, aonde o reino de Deus chega por meio da gente, é que nem energia elétrica. Muda tudo, transforma os relacionamentos, transforma a forma como a gente estoca comida, porque antes não tinha geladeira, era no sal, agora tem geladeira, tem energia elétrica. Transforma os relacionamentos porque a gente senta na sala junto para ver televisão. Transforma a comunicação porque a gente consegue, por meio do WhatsApp, falar com a pessoa que está do outro lado do mundo, que a gente mandava uma carta. Quem viveu isso de mandar carta, né, o cartão postal da viagem, e só chegar depois que a viagem já tinha acabado? Quem passou por isso? Nós, da nossa geração, a minha aqui, de 40 e pouco, é a geração que está experienciando todo esse processo de transformação. Uma para trás de mim, talvez tenha dificuldade de entender o digital. A minha tem dificuldade de entender a velocidade da informação, porque a gente viveu o analógico e o digital, e eu não sei mais para onde eu vou. Que fala que a geração dos pais que estão criando os filhos mimimi, né? Que é a geração Z e Alpha. A minha geração é a geração dos caras que estão perdidos nesse monte de informação que a gente recebe durante o dia. E, cara, pensa que a igreja é mais uma desse monte de informação que a gente está jogando na cabeça das pessoas. E se a informação não for bem feita, como que a gente faz? E agora eu posso me apresentar, depois de contar um pouco de história. Só para vocês entenderem o contexto. Hoje eu sou diretor de operações e atendimento de uma multinacional de publicidade que chama FCB Brasil Health, que atua dentro do mercado de saúde. Então eu tenho 25 anos de carreira, tanto no mercado secular e 10 anos agora falando sobre comunicação dentro da igreja. Em algum momento eu saí, eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação sobre missões urbanas, e aí lá eu descobri que a comunicação e a missão eram quase a mesma coisa. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar e viver disso. Eu fui trabalhar numa igreja em São Paulo, de 700 pessoas na época que eu entrei, para falar, não, eu preciso, tudo que eu escrevi nessa pós-graduação de tese, eu vou botar de pé. Eu preciso ver se funciona, se a comunicação e a missão se conversam. E aí eu virei pastor de comunicação e adolescentes de uma igreja. Veja se eu tenho estirpe para ser pastor. Não tenho. Me machuquei pra caramba nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui validar que a missão e a comunicação elas andam juntas. Que elas fazem diferença na vida das pessoas. Que, se bem feitas, elas vão alcançar mais pessoas. Elas vão encher aqui, sim. Que tem todos os desdobramentos de encher, mas elas podem fazer diferença na vida das pessoas. Uma mensagem bem dada pode salvar uma vida. Como eu salvei algumas vidas de adolescentes que iam se cortar ou se matar enquanto eu estava lá. Elas sabiam que elas podiam me procurar porque eu estava ali de verdade. Então, na hora que ela estava lá, eu vou me cortar aqui agora, o telefone tocou na minha casa, 2 da manhã. Comunicação bem feita. Não precisava de rede social para falar, por favor, ligue no saque 0800 33333 se você for se matar. Não, eu estava lá. E nessa jornada eu escrevi 7 livros que o pastor Samuel falou. O Azedô é o último deles. Eu lancei agora, semana passada, mais um e-book que é uma continuação do Azedô. Eu tenho a ChurchCom, que é um perfil de rede social que fala sobre comunicação. O que eu vou falar para vocês aqui, eu falo lá quase todos os dias. Quem quiser seguir, @ChurchComBR. Eu fui ex-pastor da IBM Alphaville e líder de comunicação na IBM Morumbi, que é na Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo. Eu sou professor da FATIP, de um curso de comunicação de extensão no curso de teologia. E tem essa pós na FTSA, que fala sobre missões urbanas. E a minha oração aqui, hoje, além de todas essas orações que a gente fez aqui no Louvor, é que a gente saia daqui pronto para servir. Para que a gente saia daqui pronto para se comunicar bem, melhor e de forma assertiva. Minha oração é que vocês entendam o quão importante na missão de Jesus, ou o quão de privilégio temos de servir junto com Jesus. Porque ele já podia ter feito tudo que, né, tudo, passa a régua aí, está tudo certo. Ele não pode tudo. Mas ele convidou a gente para cuidar da terra, para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, para transformar e para fazer diferença. Poxa, que privilégio. A comunicação é só o pano de fundo e a ferramenta para isso. Então é isso que eu quero que a gente faça hoje. Então eu vou contar um pouco de contexto sobre como a comunicação vem ficando mais difícil. Então eu vou falar de histórico, contexto, vou falar um pouco da pandemia. Vocês lembram que existiu pandemia nesse mundo?
há 3 anos atrás, a gente estava confinado, as igrejas estavam online, todas elas tiveram que se reinventar. A gente aprendeu que a igreja não tem parede. Vocês pensaram nisso? O maior aprendizado da pandemia foi que a gente não precisa da igreja. Nós somos. E a igreja, ela só ajuda a gente a se capacitar, a gente se relacionar para ficar mais forte, para sair daqui e fazer mais e melhor. Então vamos lá. O histórico, quando eu comecei, é engraçado, minha primeira palestra foi em 2014. Nesta igreja que eu fui trabalhar depois. E sabe qual era o tema? A internet não é do diabo. Porque os pastores morriam de medo de ter culto online. Não, vai tirar as pessoas daqui da igreja. Pelo amor de Deus, desliguem o celular, porque isso aqui está tirando a atenção de vocês. Essa era a realidade de 2014. Só fazem 10 anos isso. Eu trabalho com internet desde 2002. Fazendo conteúdo para celular enquanto estava todo mundo naquelas filas da BCP, lembram? Pagando R$6 mil na linha de telefone, mais uns 3, 4 mil no celular, aqueles tijolão. Eu já fazia conteúdo para aquele tipo de telefone. E eu já sabia que a internet ia nos consumir. Né? Hoje a internet não é nem o telefone, a internet é a extensão do nosso corpo. Somos todos ciborgues. Lembra do Robocop? A gente já está igualzinho. Não vivemos mais sem celular. A gente não vive mais sem... Né? Sai de casa, esqueci meu celular, já dá pânico. E se alguém ligar, e se meu filho ligar... Há 10 anos atrás, isso não era verdade. Não acontecia. A gente vivia ainda uma vida muito desconectada. E olha como o tempo passou rápido. E o contexto das igrejas eram esse. Os pastores me chamavam para falar: o que eu faço com essa galera que está usando muito telefone no meu culto? Será que eu entro para transmitir meu culto online? Eu vou perder a membresia? As outras igrejas que estão fazendo vão roubar meus membros? Era esse o contexto. E aí, nessa época, os textos sobre comunicação que já existiam, desde 99 já existe texto, principalmente nos Estados Unidos, e a Igreja Católica já produziam recomendações sobre como a gente usar a internet. E o texto, é um texto de guia sobre como as igrejas católicas precisam proceder, já falava que a internet poderia ser uma coisa interessante para que a igreja esticasse o tempo de conexão com os membros. Poderia ser uma ferramenta relacional. Olha que interessante. E é engraçado que a gente tem aquela visão da igreja católica super retrô, né? Não, os caras já estavam pensando sobre isso lá na frente. Só que eles não conseguiram botar de pé. Eles criaram o Padre Marcelo, que é uma ferramenta de comunicação, conseguiram um boom, só que eles não conseguiram levar a imagem da igreja para esse lugar. E nós, evangélicos protestantes, conseguimos de forma mais interessante, porque a gente já começa dentro do contexto urbano. A igreja católica tem aquele contexto imperialista, então é difícil de você tirar a imagem e fazer um padre ser um cara que senta aqui no chão. Ainda tem a túnica, tem todo aquele ritual, a liturgia, etc. Mas eles já pensavam que sim, a internet vai ser uma ferramenta de melhorar o relacionamento da igreja e das pessoas com as pessoas. Vamos ficar atentos, vamos usar, vamos ver, vamos testar. Essa era a recomendação deles. E aí, beleza. Entre 2012 e 2019, ontem, né, 2019, começaram os ministérios de comunicação nas igrejas. Vocês imaginam que 6 anos atrás tinha igreja que não tinha ainda. E hoje a gente vê todos os carinha de preto aqui andando, né? Olha lá. Tá andando, tá aqui com o fone, tem lá a câmera, vem o câmera aqui, vem o cara da rede social. A gente já se acostumou com eles andando. Antes era uma intervenção. O que esses caras estão fazendo? Tá atrapalhando, tá distraindo o culto. Não, são tudo desviado. O pastor já mandou fazer isso aqui porque senão vai estar lá na rua trocando ideia. Né? Essa turma aqui era a turma dos desviados até outro dia. Sim. Ou era o menino do boletim, ou eram os problemáticos da igreja. Põe esses caras aí no computador que é beleza, resolve. Foi ontem isso. E hoje a gente está aqui discutindo, eu falando para uma audiência do tamanho da igreja inteira sobre comunicação. Os desviados venceram, é isso? Será? Beleza. E quando os desviados venceram foi aqui, na pandemia. Porque chegou uma hora, os pastores sentaram e falaram: cara, e agora o que eu faço? A igreja acabou.
Sem igreja, não tem contribuição, eu tenho um aluguel para fazer rolar. Como que eu vou manter a comunidade ativa? Era assim que eles me ligavam. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi na pandemia. Vocês imaginam? Todo mundo quebrando, foi a época que eu ganhei dinheiro. Porque ninguém sabia o que fazer. Eu falei, gente, eu estou falando isso aqui desde 2014. Está aqui, ó. Template, faz. E aí eles aprenderam que a igreja não precisa da igreja. Disso tudo aqui para acontecer. Não precisa ser suntuosa. Não precisa ter um gasto de dinheiro fenomenal, porque nós não precisamos disso aqui. A gente precisa disso aqui. Né? Como a igreja foi ativa, a igreja serviu, viu que estava faltando cesta básica, viu que precisava de vaga no hospital, viu que precisava de oração. Poxa, pela primeira vez, talvez em muito tempo, nessa época de digitalização, a igreja parou, refletiu e viu que igreja é o que está na Bíblia. Onde mais de um tiver meu nome, lá estou eu. Que loucura, cara. Precisou morrer um monte de gente, precisou a gente achar que o mundo ia acabar e que Jesus não estava voltando, mas ia acabar o mundo. Imagina, a gente achando isso. Para que a gente refletisse sobre ser igreja. Só que como a gente é humano e o homem é muito criativo, o pós-Covid começou a ficar complicado. Porque o que aconteceu foi que as igrejas voltaram ao que eram antes da pandemia. Fizeram todo um investimento no digital, entenderam que a internet era um campo de missão. Aí, cara, abriu a porta, voltamos lá nos anos 90. Qual que é o culto? O culto, cara, é aquele culto. Prelúdio, pós-lúdio, interlúdio, dislúdio, tudo igual. O que a gente vê hoje nas programações cristãs, todas, são todas iguais, gente. O que mudou nas liturgias? E outra coisa que aconteceu o cristão ficou super criativo nesse tempo. Então a gente inventou candomblé, a gente inventou que Israel pode tomar o Brasil, a gente inventou um monte de coisa. E tá tudo mais pirotécnico, tá tudo mais... Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ser presas pela atenção, então a gente precisa fazer cada vez mais. E o crente está ficando esse cara aí, egocêntrico, que não consegue falar sobre Jesus, que não consegue cumprimentar o vizinho, que não consegue criticar o que está sendo falado na internet, que consegue encher a igreja desses caras que são falsos profetas, que está escrito na Bíblia que os tempos iam acontecer, esses tempos iam acontecer. Que o mundo estaria cheio de falsos profetas falando em nome de Jesus e a gente seguindo esses caras. Esse é o pós-Covid. Beleza. E agora? A gente estava falando lá atrás sobre o hype, na hora que eu cheguei. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o hype não leva nada a lugar nenhum. Ele é uma onda que chega e passa. E a verdade que a gente segue e vive, ela é imutável. O conteúdo é imutável do que a gente é e do que a gente precisa ser. A forma pode mudar. A gente pode cantar aqui a mesma música de muitos ritmos diferentes. A gente pode criar uma igreja contextualizada para motoqueiros. A gente pode criar uma igreja contextualizada para os surfistas, como é a Bola de Neve. Está tudo certo, mas qual que é o conteúdo? Jesus. Esse não muda. A Bíblia é o guide. Não adianta a gente inventar exegeses diferentes para ler. Não adianta a gente inventar formatos que são capazes de mudar a linha do que está por trás do texto. A gente precisa parar de viver de onda. Eu lembro que quando um pouquinho antes da minha mãe falecer, a gente começou a ir em algumas igrejas que já estavam aderindo a algumas coisas de neopentecostalismo, e aí não tô criticando, mas eu lembro que eram muitas ondas. Era a onda do dente de ouro, era a onda do terno que voava, vamos cair, tal. E aí você olha, quando eu comecei a construir essa palestra, eu fiquei olhando assim, beleza, deixa eu voltar aqui um pouco. E onde estava Jesus no dente de ouro?
E não estou falando que não tem dons espirituais, não estou falando isso. Eu acredito, meu avô era um pastor super avivado, falava em línguas. Só que toda vez que ele falava em línguas, tinha alguém traduzindo e traduzindo mesmo. Traduzindo mesmo. Cara que ele nem conhecia no culto da casa dele. E ele falava em língua quando ele estava orando para a autoedificação também. Como o texto fala. Nunca foi ninguém lá, não, eu quero um dente de ouro, vai, encosta aqui que você vai... Não, mas tinha óleo de unção. E aí, comparando com o que a gente vê hoje, não mudou nada. A comunicação segue a mesma. E o texto fala aqui, Mateus já está falando, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Não é tudo que se fala de um microfone, de um púlpito, que você tem que ir lá executar. Ora para Deus te dar sabedoria e entendimento, para que Ele possa te inspirar na ação. Os pastores que têm chamado, obviamente, estão debaixo da unção, eles claramente vão falar tudo que a gente precisa ouvir como inspiração, mas não é o cara da internet que não tem igreja, não tem prisão com nada, não tem rebanho, não tem endereço, não tem nada. Não é esse cara que vai te guiar espiritualmente. Está vendo como a internet precisa da igreja? Porque a igreja existe, está aqui. O pastor de vocês sabem quem ele é, onde ele está, como ele vive, quem é a família. Pô, esse cara é crível. Vocês conseguem saber quem é esse cara. O profeta da internet você não sabe. Uma das fotos que estavam ali é do tal do Joma, não sei se vocês já viram. Pois é, o Joma virou comediante agora. E ele começou como profeta, ele estava pregando num monte de culto aí. E aí uma outra recomendação que está lá no texto de Lucas, que esse é o texto que vai basear a nossa conversa aqui. Na leitura do Eugene Peterson, no livro A Linguagem de Deus, que é o Eugene Peterson, o cara que fez aquela Bíblia A Mensagem, ele consegue traduzir muito legal o texto bíblico assim, para ler. E ele fala que a gente precisa manter as coisas simples, gente. A gente precisa manter o tom amável. A gente precisa manter a porta aberta. E isso não quer dizer que a gente não tenha que ser direto e verdadeiro. Né? Então, assim, é amável, exortar quando tem que ser exortado, mas amável, servir, estar disponível. E esse texto é o texto quando Jesus envia os 72 discípulos. E a gente vai passar por ele aqui agora. E é engraçado que ele é um texto que nos ensina a missão, e ele é exatamente como uma plataforma de comunicação digital. Ele é exatamente uma plataforma de comunicação digital que eu uso para clientes como a Omo, como Veja, qualquer um deles no digital. Olha que louco. O formato é o mesmo, e a gente vai passar por esse texto agora. E aí, de novo, eu trago aqui um pouquinho só sobre mais uma daquelas instruções do Pontifício do Conselho para as Comunicações Sociais da Igreja Católica. Tal. O texto é desse tamanho, só o título já é grande, né? O texto acaba sendo simples, mas, poxa, é um jeito de compartilhar o amor de Deus. É isso que ele está falando. A internet e a comunicação é só uma forma de compartilhar o amor de Deus. Mais uma, ou talvez até a melhor de algumas formas, que tenha mais alcance. Então vamos lá. O texto que eu prometi e falei. Aqui o texto eu não vou ler, mas eu recomendo que vocês leiam ele inteiro. O texto é Jesus enviando mais 72 pessoas para fazer missão. E lá ele fala, gente, deixa eu contar, vou dar a letra como funciona aqui meu trampo para vocês. Primeira parada é, vai lá na cidade, faz um reconhecimento. Vê qual é. Vê como são as pessoas, como funciona aquela rotina lá, entende? Quem é missionário? Quem trabalha com missões focado? Alguém já foi para o campo missionário? Como que funciona quando você vai para um campo? Dá o bizu, né? Vê qual que é, como que funciona, qual que é a rotina, quais são as pessoas,
quem que comanda a parada, quem que é o líder, quem que não é, qual que é a casa que tem mais movimento. É assim que você vai chegar numa realidade, num contexto, né? Aí beleza. E eu tenho certeza que vocês usam esse texto também como prática de ação. Aí ele fala, vai lá e dá a saudação. Oi, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Meu nome é Rodrigo. Eu sou o cara da comunicação, não sei pregar um prego na parede, mas eu tô aqui para fazer, para ajudar. O que vocês precisarem de mim, tô aqui. Poxa, se precisar do meu carro, tô aqui, posso levar vocês e tal. E aí Jesus fala assim, se vocês forem bem recebidos, beleza. Deu certo a abordagem. Vai nessa, continua lá. Se estabelece naquele lugar. Se não forem recebidos, beleza, valeu, gente, fica com Deus. Estou indo para o próximo lugar. Não é aquele coisa, em nome de Jesus, eu vou entrar aqui, vou salvar vocês. Não, não é, Jesus não fala assim, não. A parada de Jesus é, vamos sentar aqui, vamos almoçar junto, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, como que eu posso ser útil para vocês? Essa é a abordagem que a gente faz. E aí, só fazendo um paralelo rápido, antes de continuar no texto, como que a gente faz na internet? A paz do Senhor, irmãos, que todos vocês sejam abençoados nesse dia, falando difícil, naquele crentez. Ninguém nem entende o que a gente está falando. Se você for na rua e falar a paz do Senhor, o cara vai achar que você vai assaltar ele. Não sabe. A gente sabe. Varão, vaso, varão de fogo. Para quem está na missão, isso não adianta nada. Não é? Jesus vai falar a linguagem da pessoa lá. Ele fala assim, cumprimenta, se der certo, se você conseguir entender, as pessoas te entenderem, continua. Vai para a casa delas. Dorme lá. Come da comida deles. Entende aquele contexto do campo missionário. Entende o contexto de como aquelas pessoas vivem, falam, se comportam, se relacionam. Sabe para quê? Porque daqui a pouco você vai ter intimidade para se relacionar. E se relacionando você vai entender quais são as dores das pessoas, quais são as necessidades dela. Sabe por quê? Porque lá no final você vai começar a orar para curar essas pessoas. Você vai ter permissão daquela casa para orar e cuidar e curar as pessoas. Olha que louco. A gente faz missão batendo no vidro do carro. Posso te entregar uma água e fazer uma oração? Contrário. Poxa, o texto bíblico está falando, cara, você está precisando de alguma coisa? Eu vou te entregar uma água que está um baita calor. Beleza, a gente aqui da igreja e tal, valeu. Aí o cara vai se abrir. E isso funciona. O mais engraçado é que a gente não confia no que está no texto. Porque isso funciona pra caramba. Quando você vai entregar uma cesta básica pro vizinho, muitas vezes ele falou, cara, eu estava esperando isso. Hoje eu precisava só de arroz. Não precisava de uma oração. Precisava de arroz. Hoje eu precisava de um ouvido, precisava de um abraço, precisava de um bom dia. É isso que Jesus está falando. A missão acontece quando a gente mostra o que nos transformou. E o que nos transformou não necessariamente é gritando e verbalizando, é agindo, é ação, é comunicação. E aí, a pandemia nos mostrou claramente isso aqui. A gente como protestante já sabe que o domingo é o domingo. Não é uma coisa sagrada, como é o sábado, por exemplo, o adventista, que ele para tudo, ou o sábado a sexta-feira e o sábado pro judeu, por exemplo. Não posso nem apertar o botão do elevador. Não, a gente sabe que domingo é um dia que é um dia de descanso, que é um dia de culto, onde a gente vai se reunir, mas não é um dia sagrado. Só que a gente não lembrava disso. E a igreja não sabia disso. Porque ela fazia toda a programação, tudo que rodava em torno da igreja acontecia no domingo. E ela esquecia que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Sexta já tinha programação para adolescente, né? A sexta era quase sagrada. O sábado já era um pouquinho mais, porque tinha para jovem, e aí tem alguma coisa. E aí domingo. Poxa, gente, mas o cara é crente todo dia, o cara precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de conteúdo todos os dias. E a igreja perdendo essa oportunidade, achando que era só o domingo que era sagrado. E aí acontece um negócio que essa imagem, para mim, traduz super bem. Para quem não fala inglês, o que está escrito aqui, deste lado, é o que eu tenho para dizer.
Aqui é o que eu tenho de interesse. E aí aqui no meio, a intersecção das duas bolinhas fala sobre relevância. Quando você junta duas pessoas, só vai rolar uma conversa quando você fala uma coisa que a pessoa quer ouvir. Ou que ela pode conversar com você. Ou que interessa. Ou que ela tenha conhecimento. Ou que ela tenha necessidade. E aí gera relevância. O que Jesus está falando no texto é isso aqui. Vai lá na casa do cara, conhece o cara, para você trocar uma ideia e você conseguir um encontro, um ponto de encontro de relevância. Então a comunicação da igreja, e aí vamos voltar para a internet, a comunicação da igreja precisa respeitar isso aqui. Não interessa quando o culto vai acontecer, que hora vai acontecer, se vai acontecer. Gente, vocês são daqui da igreja, vocês sabem que o culto tem horário, não sabe? Para que a gente comunica na internet isso também? É só para vocês não esquecerem? Porque o cara que não é daqui não vai vir na igreja porque o culto é às 19 horas num post que você vai postar no sábado. O horário do culto pode estar lá na bio para sempre. O cara vai vir aqui se você falar alguma coisa que de fato ele está precisando encontrar. Se uma devocional pegar ele pelo pescoço e falar, cara, para pensar no que você está fazendo na sua vida. Ou se o cara está com uma necessidade e ele souber que aqui é um ponto de encontro onde tem cesta básica no domingo, que ele pode receber uma ajuda física também. Porque espiritual ele sabe que na igreja ele vai achar. Mas que tem uma ajuda disponível para ele, que tem um povo acolhedor ali, que tem um banho que ele pode tomar. E olha que louco, eu nasci, né, eu vivi numa igreja que era bem no centro de São Paulo. E vira e mexe aparecia um mendigo no meio do culto, assim, vários, não era só o mesmo cara, mas vários. Poxa, o pastor mandava tirar o cara. Em vez de perguntar para o cara, o que você precisa? Você precisa de um banho? Vem cá, tem aqui o banheiro, comida, pá. Eu vivi esse contexto. Hoje, para a gente, é mais normal esse tipo de acolhimento. Mas ainda é difícil da gente conseguir achar que a igreja em ação é servir o próximo. A gente fica nessa discussão, não, isso aqui é coisa de esquerdista, não, isso aqui é coisa de direitista, não, esse cara é o cara do centro. Não, gente, Jesus não tem lado, Jesus tem amor disponível, e a gente tem que ser imagem e semelhança dele. Né? Não tem essa discussão, a gente polarizou as discussões, a internet é daqui, não sei o quê, o crente... Cara, não interessa. Não interessa. Não interessa. Jesus é o partido e é o nosso ponto de encontro e o nosso guia. Cara, como que ele fazia? Beleza, é assim que eu vou fazer. Poxa, é tão difícil a gente replicar isso? É tão difícil a gente sentar com a mulher samaritana no meio-dia, na fonte, trocar uma ideia. A gente nunca está disponível, a gente só quer receber. A igreja virou um lugar de barganha, a gente vem aqui para receber. Só que o lugar aqui é o lugar de preparar a gente para dar, não para receber o tempo inteiro. E aí, voltando para a comunicação, que é mais louco, né? Que é o que está acontecendo agora. A gente tem ondas, a cada quantidade de anos tem ondas no marketing. Aí tem o marketing 1.0, o marketing 2.0, o marketing 3.0. Isso baseado lá na Revolução Industrial, quando a Ford começou a trazer os produtos começaram a ter marcas e tudo mais. Então o marketing 1.0, só para vocês entenderem o contexto, era assim, eu tenho um único produto, a única batedeira disponível aqui é da Valita, é isso aí que você vai ter, não estamos preocupados se você vai usar ou não, como você vai usar ou não. É isso que tem, essa é a oferta. Agora o marketing de hoje vocês querem criar junto com o Omo. Gente, e se o Omo servisse para camisas dry fit amarelas? A marca tem que ouvir. E tem que responder. E respondendo, ela tem que falar o que de fato é. Não, desculpa, gente. Ela serve para todas as dry fit, não para amarela só. Não, mas por que não tem só amarela? Não, amarela, sei lá, velho, vende só 10% de camisas amarelas no Brasil. Então a gente não pode pensar em 10%, mas eu estou levando aqui para o meu gerente de marketing para pensar se há possibilidade de uma estratégia para camisa amarela. Porque as pessoas querem cocriar, as pessoas querem participar. E agora vamos para o lugar onde a comunicação fala sobre cuidar de pessoas, a igreja.
Sabe o que acontece? A igreja só fala. Marketing 1.0. Nem responde, porque não tem braço. Geralmente os voluntários estão ocupados, certo? Trabalho pra caramba e tal. O que acontece? Mensagem lá. Quando é o culto? Pastor, estou precisando de uma oração. Sabe o que acontece? Vocês lembram o sapinho, o meme do sapo? Ou do grilo? É isso que acontece. Numa era onde as pessoas estão acostumadas e querendo fazer junto. Querendo ser ouvidas, querendo participar, querendo produzir conteúdo. Como que a igreja só fala? A igreja se põe num pedestal e a igreja usa a lógica do marketing lá de trás, que é de varejo, de promoção, de distanciamento. Então o que a gente precisa como igreja e como vocês, pessoas físicas, porque os seus Instagrams também falam pela igreja. Cara, esse é um ponto de relacionamento, de engajamento e de cuidado. A gente precisa mudar da lógica do eu sou o lugar onde você vai encontrar a salvação, e não estou falando que não é, mas é como a gente fala a posição, para eu sou um lugar onde você pode caminhar e encontrar Jesus junto comigo. E que aqui a gente vai cuidar de você, para que você, na sua jornada de santificação, tenha um parceiro para caminhar com você. No final a gente está falando a mesma coisa, a gente só está mudando a forma da abordagem. A comunicação da igreja e a nossa comunicação no dia a dia, ela precisa ter foco no indivíduo. Ela precisa ter exatamente o que o texto de Lucas fala. A gente precisa entender os momentos, as necessidades, as dores, a capacidade de suporte, a capacitação e suporte. E aí dá para falar sobre o texto de Tiago, que fala que a gente precisa ouvir mais antes de falar. No final das contas, a gente, nesse mundo onde todo mundo produz conteúdo e fala, que a gente precisa ouvir. Porque aí a gente vai perceber quem está sentado aí na cadeira. Eu estou daqui olhando, vou olhando cada um dos rostos, aí às vezes conecta aqui um olhar e tal. E pela a forma como vocês estão interagindo comigo aqui, eu consigo entender. Pô, tá funcionando o que eu estou falando, que legal. Quando eu descer daqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. O que vocês podem fazer? Tem alguma dúvida? Vamos trocar, vamos fazer junto. Imagina a comunicação, se todas as comunicações das 14 mil igrejas novas conseguissem ser assim, a gente já teria feito do Brasil o melhor país do mundo. E sabe o que acontece? A gente elege cara porque ele é crente e o cara está lá jogando contra. A gente não, vou fazer negócio com o irmão aqui, aí o irmão passa a perna no negócio. Vocês já tiveram a experiência de que crente não é confiável em algum momento da vida de vocês? Poxa, não, estou falando sério, é verdade. Parece piada, mas é verdade. A galera desconfia. Então, o que eu quero dizer é, comunicação cristã, seja igreja ou seja a gente, não precisa pensar na gente, eu não preciso me promover, a igreja não precisa se promover. A igreja só existe porque Deus quer que ela exista. Se Deus não quiser, ela vai fechar. Então não precisa fazer força. E outra, ela vai crescer também se o Espírito Santo agir e trouxer as pessoas. A gente precisa parar de querer ser Espírito Santo muitas vezes, a gente só precisa falar sobre Jesus. Porque o Espírito Santo vai fazer acontecer, não é? O que ele faz é, faz a tua parte que eu vou te ajudar e vou te impulsionar e o resto eu faço. A igreja precisa parar de falar, pelo amor de Deus, vem no culto das 19 horas, porque hoje vai ser abençoado, você vai receber a bênção. E aí começa a gritar, não é assim que tá o culto agora? Não, cara, não é isso. Não é isso que Jesus está pedindo para a gente. A gente está querendo ser Deus quando a gente pensa a comunicação da igreja dessa forma. A gente está querendo tomar o lugar dele. Que pretensão, né? E aí, vamos lá. Agora falando sobre marketing. Desculpa os que não gostam de marketing, mas é importante a gente entender. Toda campanha de marketing... Então, vamos lá. Vamos pensar... Quem já foi perseguido por campanhas da Decolar na internet? Todo mundo, né? Então, beleza. Quero viajar. Aí, quando você está lá na Decolar, vou para Itália, vou para Guarujá, vou para não sei o quê. Beleza.
Essa é a fase da descoberta, é onde você ainda não sabe o que você quer, você está procurando, você tem uma intenção de viajar. Você não sabe nem quando ainda. Então toda a campanha de marketing ela é pensada para tentar fazer você se convencer de que você precisa viajar. Então você entrou lá no Decolar, você fez a busca, de repente a sua vida virou o Guarujá, né? Tudo que você... Parece que o Guarujá está te perseguindo. Porque o cara quer te convencer para ir na fase do relacionamento ali. Exato. Porque ele fala assim, não, o Guarujá é legal, eu vou te entregar um conteúdo sobre o Guarujá, Praia da Pitangueiras. Mas você pode ir lá no Pernambuco. Não, fica lá no Hotel do Silvio Santos, poxa, baita do lugar. Mas tem a Pitangueiras, tem a Enseada, tem todos esses lugares. Você vai encontrar o melhor restaurante na Pitangueiras. Tudo isso faz parte de desenvolver o relacionamento. É a segunda base da campanha de marketing. É te convencer, por meio de bons argumentos, que você precisa tomar uma decisão, que é a última parte. Você precisa comprar. Certo? Deu para entender? Porque às vezes a gente fala meio difícil. Se não deu, por favor, levanta a mão e fala que eu explico um pouco mais. Beleza, e aí? Como que funciona? Vamos traduzir o marketing para a igreja. Gente, vinde a mim. Como que a gente explica Jesus? O que Jesus fez na sua vida? Como ser cristão, como ser seguidor de Jesus, como ser espelho de Jesus transforma a tua realidade. Porque esse é um bom vinde a mim. Poxa, a minha vida está sendo diferente. E não estou falando que eu, sendo crente, eu conquistei uma Ferrari, porque estou lá eu andando de Fusca e olha lá. Né? Ninguém falou que vida de crente é fácil. Mas a vida de crente tem coisas legais, tem mão estendida, tem um olhar diferente, tem cuidado, tem suporte, tem oração, tem uma série de coisas. E esse é o vinde a mim. E a igreja? O que pode ser o vinde a mim da igreja? Gente, pode ser uma associação que entrega estudo, reforço escolar para as pessoas do bairro. Pode ser um suporte de cesta básica. Pode ser tanta coisa. Pode ser aqueles Fab Lab, que é uma oficina com ferramentas mecânicas para alguém desenvolver um negócio. Pode ser tanta coisa. Pode ser aula de música, que é o que a gente sabe fazer super bem. E aí o cara está desfrutando desse ambiente, está desfrutando da tua amizade, está desfrutando da tua casa, está desfrutando da tua mesa. Poxa, vem aqui, vamos lá, anda comigo. Porque aí você vai preparar esse cara para ser o que vocês são hoje, missionários. Né? Eu brinquei, falei com as duas irmãs ali atrás, quem que era missionário, as duas levantaram a mão. Mas está errado, todo mundo deveria ter levantado a mão. Porque cada lugar onde vocês pisam é um campo de missão. Né? Não tem o Rodrigo crente aqui e o Rodrigo crente lá. Eu continuo sendo ruim do mesmo jeito. Né? Não tem diferenciação. O que talvez mude é que aqui a gente consegue falar o crentez. Que lá fora talvez a gente não fale tanto. O que é péssimo. Mas o resto somos os mesmos. O RG e o CPF é o mesmo. Se a gente é ruim aqui, a gente é ruim lá. Se a gente é ruim lá, a gente é ruim aqui. E graças a Deus por isso, porque Deus nos salvou mesmo assim. Deus continua cuidando da gente. E aí a gente faz o ID, que é mandar a galera para correr. E aí uma coisa que toda marca, para conseguir construir esse funil, faz é saber por que ela existe. Toda vez eu pergunto para os pastores que eu dou consultoria, cara, por que a tua igreja está aberta? E vou falar que tem um monte de pastor que não consegue responder essa pergunta simples. Porque eu não quero saber que está aberta porque a comunidade precisa. Não. Por que você tem um chamado para abrir uma igreja? E outra coisa é, se a sua igreja fechar a porta aqui hoje, quem no entorno vai sentir porque vocês não valem? Porque aqui já é todo mundo crente. Fechou aqui e vai para outra. Acha fácil. Mas quem no entorno vai sentir falta da igreja? Porque aí você começa a conectar o porquê que a igreja existe com a ação da igreja. Vocês lembram como... Poxa, toda cidade do interior é fácil perceber isso. Toda praça central tem uma igreja católica, né? A igreja, o coreto,
Porque a igreja, quando se construíam as cidades, isso você vai na Europa também a igreja era o centro comunitário daquela cidade. Tudo nascia em volta da igreja. Então, como ali é o centro comunitário, o ponto de encontro, o comércio nascia em volta, as casas nasciam em volta, e tudo girava em torno da igreja. Foi assim que a Igreja Católica enriqueceu. Mas também fez a missão. Imagina se a gente conseguir botar essa mesma lógica nas 14 mil igrejas, são 60 e... Não, como que era? Acho que são 160 mil igrejas no Brasil. Imagina se 160 mil igrejas fizessem a diferença no entorno, podia ser no quarteirão, não precisava nem ser muito longe no bairro. Poxa, gente. A gente não veria desigualdade, a gente não veria gente pedindo dinheiro na rua, E não estou querendo botar um discurso socialista, esquece isso. Eu estou falando sobre mordomia. Mordomia, cuidar da terra e amar o próximo. E com isso falar sobre a graça que nos alcançou. Imagina que diferença que a gente faria no Brasil, no mundo. E a gente está vendo calor gigantesco, a gente mesmo acabando com a terra, a gente acabando com tudo que Deus criou. E aí você fala, não, Deus está no controle. Aí a primeira coisa que o cara vai falar, pô, esse Deus de vocês aí é sádico, cara. Se ele está no controle, ele está vendo vocês destruírem tudo, que controle que ele tem nessa história? Que maluquice é essa? E aí, sobre comunicação com propósito, a ideia desse vídeo é provocar vocês. Acho que vai com som, né? Vai. A ideia é provocar vocês sobre o que é comunicação com propósito. Esse vídeo que eu vou passar é de 2014, quando na agência a gente ganhou 14 leões em Cannes. Leão em Cannes é um troféu que é a maior honraria que um publicitário pode ganhar. É um festival de publicidade que acontece na França. E lá são premiadas as campanhas que têm maior repercussão no mundo. O meu time da agência ganhou 14 desses nesse ano. E a gente ganhou ao todo, em outros prêmios, mais 40. Ao todo foram 41 prêmios. Sabe por quê? Porque a gente fez uma comunicação com propósito. E não falamos de Jesus, não tinha ninguém crente na equipe. Mas a gente fez uma comunicação com propósito. A ideia aqui foi, a gente criou uma ferramenta que usava a internet para conectar alunos de uma escola de inglês que queriam ter uma experiência internacional com idosos que tinham sido abandonados em casas de retiro no Canadá e nos Estados Unidos. Pô, legal, tem um fundo comercial. Aumentou 60% das vendas dessa escola porque a gente fez isso. Só que a gente mirou nos velhinhos que estavam abandonados e não tinham com quem trocar ideia. E a gente mirou com a pessoa que não tinha grana para ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Beleza, tem um fundo? Tem, mas a gente conseguiu, por meio de uma dor, resolver um problema de talvez uma geração aqui e uma geração aqui. Eu morei nos Estados Unidos por 5 meses em 2019. E minha filha sempre estudou em escola bilíngue, desde pequenininha. E aí, nessa jornada, eu procurei uma igreja para participar, para minimamente me sentir em casa ali e tudo mais. E aí eu cheguei numa igreja em Boca Raton e falei, primeira coisa é ministério infantil, você vai ver se a sua filha vai ficar sem chorar e pedir para ir embora, né? Falei, beleza, vamos fazer um teste. Minha filha não vai em classinha, nunca foi e nunca quis ir, não adianta querer fazer ela ir. Eu falei, vamos testar. Levei, aí cheguei na voluntária e falei, minha filha ela tem todo esse contexto aqui, a gente está chegando nos Estados Unidos, ela fala inglês, vai te entender tranquilamente. Ela tinha 7 anos, 8 anos nessa época. Só que a chance dela pedir para ir embora é grande. Então, se você conseguir dar um jeito, achar um brasileiro aí na igreja, né? Boca Raton tá cheio de brasileiro, conseguir conectar ela, e além de tudo vai chegar uma amiguinha, daqui a pouco, se vocês conseguirem fazer ela conectar, acho que ela vai ficar numa boa. Beleza. Dito isso, fui embora, preenchi o cadastro no Totem, que era o já digital, e fui assistir o culto. Minha filha incrivelmente ficou no culto pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso. Achei até que tinha dado alguma coisa errada, tinha fugido, alguma coisa assim. Aí beleza, fomos embora, pegamos ela, tal.
Ela voltou até que animada. Não gostei muito, mas foi, tá bom. Beleza. Aí eu chego na terça-feira, na casa que eu estava, eu recebo esse cartão postal aqui. Como vocês viram, o cartão postal está escrito em português. Eles sabiam que a gente era brasileiro. Uma voluntária brasileira foi chamada para escrever o cartão postal para falar para a gente que foi legal a experiência deles terem recebido a gente lá. Para a gente voltar. Aí, na terça-feira à noite, eu recebi uma ligação de uma outra voluntária. Oi, tudo bom? Aqui é da Church by the Glades. Queria convidar vocês para a programação que vai acontecer aqui na quinta-feira. Sei que vocês estão chegando nos Estados Unidos. A gente queria acolher vocês. A gente sabe que é difícil a adaptação. Aqui tem bastante brasileiro, vocês podem se adaptar com quem... Mas a gente queria ter vocês aqui pertencendo nesse tempo que vocês vão estar. Vocês não querem vir? Lembra a Maria Luísa de trazer a Bíblia dela no próximo domingo? Isso é comunicação que olha a pessoa. Gente, cartão postal. Quem recebeu o último na vida aí deve ter sido em 1990, certo? Lá nos Estados Unidos eles gostam disso. Eles usam bastante correio. Mas, poxa, eles sabiam a história inteira. De uma conversa com uma voluntária, eles já tinham um processo de recepção de novos visitantes. Então, todo voluntário que estava capacitado para receber alguém já tinha algum gatilho para responder um formulário lá depois. Porque eu não preenchi nada, eu preenchi meu telefone e meu nome para chamar por SMS no culto, se ela quisesse ir embora. Não falei mais nada, eu só conversei com aquela pessoa. Ela sabia que eu morava lá, perto, que eu ia ficar 4 meses e que eu era brasileiro, que a minha filha não tinha levado a Bíblia no último domingo. Cara, como que eles prestaram tanta atenção assim? Como eles dispensaram tanto cuidado? Isso é uma comunicação que eu espero de uma igreja. O resultado disso, voltei todos os domingos. Né? Fui acolhido, eu fiquei 4 meses fora do meu país, sem ninguém conhecido, conhecendo bastante gente lá. E eu fui para trabalhar. A ChurchCon já existia, eu estava lá para participar de uma série de cursos, de treinamentos, e nesta ação foi o meu melhor treinamento. Como fazer comunicação de igreja. Os caras me deram um banho de loja. Assim, esse é o melhor CRM. E olha que eu ajudei a criar o CRM do Pão de Açúcar, do Programa Mais, lá na minha agência, que é o programa de relacionamento talvez mais legal que existe no Brasil hoje. A gente mandava chazinho para a pessoa no dia do aniversário para ela gastar um tempo com ela mesma. Tal. As pessoas respondiam cartinha, a gente devolvia cartinha. Aqui. Não precisou de nenhum milhão para fazer isso aqui. Precisou de treinamento, cuidado, atenção e uma boa gestão de informação. Mas vamos lá, eu desenhei como que funciona a sua vida numa igreja, como que fazer uma matriz da vida na igreja. O que a gente faz? A gente nasce, a gente se converte, a gente se batiza e a gente morre, certo? E vai ver Jesus na glória. Tal. Eu morro de medo da morte. Eu sempre falo, Jesus, espera aí que eu não tô bom ainda para chegar aí perto de você. Pô, eu quero viver, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero estar aqui, eu quero falar, eu quero ensinar, eu quero fazer um monte de coisa. Então me usa, me abusa e me abusa que eu só quero morrer quando tiver velho. A Ju que aguente. Mas aí, aqui nessa comunicação, nesse contexto de ver a nossa vida numa matriz, como que funciona a igreja? Primeiro, a igreja precisa ser parceira das pessoas, porque ela precisa acompanhar uma pessoa desde que ela nasce até o dia que ela morre. E a família dela com isso. Tá, legal, o que acontece? Poxa, nasceu, berçário. Como que a gente no berçário consegue fazer as crianças terem uma experiência legal? Beleza, classinha. Como que na classinha a gente começa a ensinar as crianças sobre Jesus? Legal, adolescentes. Cara, vocês são difíceis pra caramba, mas como que a gente vai fazer vocês entenderem Jesus? Beleza, jovens, vocês que estão indo para a faculdade, que estão nos 66% de pessoas que abandonam a igreja, deixa eu te dar uma causa para você não fugir de mim. E não voltar aqui quando você tiver um filho e você não souber o que fazer com a criança no domingo. Porque é isso que acontece. Beleza, casais, como que a gente faz? Pessoas, indivíduos, adultos, o que a gente faz? Cara, a gente precisa preparar essas pessoas para irem para o ID. E como que a igreja faz isso? Estando o tempo inteiro, gente, estou aqui,
precisa de mim, te ajudo, estou te oferecendo uma oportunidade, está aqui. Vamos junto, vamos acompanhar. Eu tenho aqui o curso de casais, eu tenho aqui a preparação, eu tenho aqui... Poxa, a gente já faz isso, só que a gente não comunica isso. E quando a gente comunica, a gente fica brigando, porque a igreja adora criar ministério, certo? Aqui, se eu chutar baixo, deve ter uns 20. É o ministério do cachorro-quente, o ministério não sei do quê. Blá, blá. Aí chega o líder, o Marcelo, o líder da comunicação, está sentado ali, ó. Os 20 chegam ao mesmo tempo pedindo um banner pro domingo. Não é? Meu é urgente, meu cachorro-quente vai esfriar se você não fizer meu banner. Não é assim a organização? Não muda na agência também. O cliente também quer tudo de última hora, porque o dele é o mais importante. Mas na igreja, cara, se você parar para perguntar, será que o cachorro-quente é mais importante do que a gente talvez fazer uma programação missional? Sei lá. Estou chutando, tá? Colocando. Mas assim, a gente não consegue ver relevância, sabe por quê? Porque a gente cria 20 ministérios e os ministérios são quase que cargos. E os cargos te põem importante dentro do contexto da igreja. E aí dentro do contexto... o meu banner vai sair primeiro, eu cheguei primeiro, eu pedi primeiro. E a gente vai perdendo a relevância. Mas aí se pergunta, cara, isso aqui vai fazer o quê de diferença na vida das pessoas? Será que se a gente mandar um WhatsApp no grupo da igreja não resolve? Gente, traz 5 a mais aí no domingo que tem o cachorro quente. Vai fazer o mesmo efeito de fazer um banner, saca? E aí a gente não está sendo parceiro das pessoas, a gente está tirando o olhar do indivíduo, que é o que eu falei, para o olhar da programação. E a programação é a mesma coisa da gente vender homo. É commodity. Homo você vai ter que comprar. Sabe o que vai fazer diferença entre você comprar o homo ou o Ariel? Preço. E a igreja precisa fazer diferença na vida das pessoas, precisa fazer diferença em contexto, em transformação, é diferente. E aí a gente volta nos círculos, né? Como que a gente vai preencher o momento das pessoas? São coisas que a gente vai se perguntando na fila do banner do cachorro-quente. Né? Como que a gente vai engajar as pessoas que estão fora de uma comunidade de fé? Como a gente vai ajudar as pessoas que precisam andar com Jesus, tomar a decisão dos próximos passos? Como a gente vai ajudar os novos na fé? Nossa, cara, tem tanta coisa que o Marcelo precisa pensar e a gente está pensando no cachorro-quente. Ó, caiu, olha lá, o cachorro-quente até caiu ali. Desmaiou o voluntário da comunicação. Tá vendo como vocês estão fazendo? É difícil, gente. E aí, a internet nos dá a oportunidade de, se a gente olhar para o indivíduo, entender que ela é um canal 24/7, usando a internet. Então, o que eu posso fazer em vez do banner do livro do Rodrigo, do Azedô, em vez do livro do Rodrigo, o que a gente pode fazer que vai disponibilizar um contato de Jesus com uma pessoa que está procurando pela igreja? E podem ser vocês mesmos. Porque a gente precisa também de cuidado da igreja muitas vezes. E às vezes a gente até perde essa noção de que a gente também precisa de cuidado. Tá cheio de líder que está se matando. Não sei se vocês já ouviram notícias sobre isso. Pastores estão se matando porque estão sobrecarregados. E às vezes eles precisam de cuidado. Claro. É isso, a igreja com a internet, ela acaba ela tendo possibilidade de estar na sua jornada de navegação, por exemplo, na sua jornada o tempo inteiro. Ela é multicanal, ela não é só mais o Instagram, ela pode estar no TikTok, ela pode ser presencial, ela pode estar no megafone. Então a gente pode tentar achar as pessoas, os indivíduos, 24/7, que é todo dia e toda hora. Tá? Essa é a ideia de você disponibilizar a igreja. A internet conseguiu nos fazer disponibilizar a igreja o tempo inteiro. É sobre isso. Eu falei no começo, foi bom você ter me parado. Eu falei que o comunicador às vezes não consegue se comunicar, fala difícil, porque a gente tem um monte de termo e a gente não percebe que às vezes a gente não traduz isso legal. Obrigado. E aí o on e offline é isso. Poxa, eu posso estar na internet, mas eu posso estar no abraço. Estou aqui também. Porque aí você consegue dar vida para o pastor, você dá largura para os pastores. Você não precisa ter 80 pastores, você pode ter um pastor trabalhando, só que você tem vários pontos de contato. Então tem a igreja no YouTube, tem a igreja no sei o quê, tem a igreja na ferramenta, tem a igreja no ministério de ferramentas, tem a igreja numa série de coisas. E tudo isso comunica, tudo isso conecta as pessoas com a igreja. Se ela for intencional e pensada na igreja. Aí eu trouxe para vocês aqui um rabisco de como eu expliquei isso para um pastor da igreja que eu trabalhava.
Era assim, beleza, a gente não vai pirar e fazer um monte de coisa, mas a gente precisa fazer de uma coisa, coisas lineares e contínuas. Legal. Qual que é o principal conteúdo da igreja? A pregação do pastor no domingo, certo? Todo mundo concorda? Né? É onde basicamente tem a atenção da igreja inteira. Legal, como fazer da pregação de domingo um conteúdo que acompanha a igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem ser a transmissão do culto que você vai botar um demand lá, que isso é o básico e beleza, nem vamos falar sobre isso. Então beleza, o que a gente vai fazer? Pastor, o que você vai pregar no domingo? Na segunda-feira anterior, tá? Não adianta falar que você está esperando o Espírito Santo falar, porque programação e planejamento faz parte disso. Então você vai fazer o pastor planejar a igreja. Então a pergunta não é, pastor, o que você vai pregar no domingo? É, pastor, o que você quer que a igreja faça ao longo deste mês, talvez seja interessante. Legal, eu quero que a igreja aprenda e se aprofunde em servir. Legal. Tá, quais são os textos? Quais são os títulos das mensagens? Qual que é a descrição, pelo menos, o mínimo de cada uma delas? Legal. Então, beleza, domingo 1, domingo 2, domingo 3, domingo 4, domingo 5. Legal, temos já a base do nosso conteúdo. Tá, o que a gente vai fazer? Líder de pequeno grupo, vem cá. Isso aqui é o que o pastor vai falar nos 4 domingos. Na quarta-feira, você vai falar sobre isso aqui também. E eu vou preparar um conteúdo que vai fazer uma resenha dessa pregação e vai te dar um conteúdo que aplique lá na quarta-feira com o pessoal. Só que na terça-feira eu criei um vídeo que vai ser um resumo da pregação de domingo, que vai sair no Instagram, que já vai preparar o pequeno grupo para quarta-feira. Aí na quinta-feira eu fiz um podcast com o pastor, trocando uma ideia para ele poder falar mais sobre aquele texto. Aí na sexta, a programação dos adolescentes também está falando sobre isso, para que o adolescente volte para casa e consiga conectar o assunto. Ah, beleza. Aí no sábado, os jovens também vão falar sobre isso. E aí com uma outra abordagem. Ou eles vão fazer uma ação, uma ativação sobre serviço, que eles estão fazendo aquilo na prática. Legal, criamos um assunto na igreja. E aí domingo, começa tudo de novo. Ministério infantil é isso. E aí tem uma história muito legal que a gente fez lá em Alphaville, que é, a gente criava uma lição de casa para a criança levar, porque aí a criança sentava na hora do almoço, pai, me ajuda aí. Todo mundo falando a mesma coisa, é isso. Então aqui foi o rabisco que eu fiz na época para o pastor. Então aqui a gente tinha conteúdos todos os dias, ó. Tinha uma devocional todos os dias no aplicativo, tinha um espaço de oração, aí a gente foi criando o vídeo de reverb, que era esse vídeo do pastor falando no meio da semana, tinha no boletim, você recebia toda a aplicação, no domingo você já recebia a aplicação do pequeno grupo, e aí a igreja estava coordenada. Sabe o que aconteceu? Ninguém chegou lá e falou, meu cachorro quente, você não fez o banner. Não, estava tudo dentro daquilo lá. Eu controlei, né, o ministério, eu controlei a comunicação da igreja, e estava a igreja inteira sabendo o que o pastor queria da igreja. Que outra coisa se eu perguntar, legal, você sabe o que o pastor quer de vocês aqui? Tenho certeza que a gente vai ter uma resposta diferente para cada uma das pessoas que estão sentadas aqui. E não é por falha do pastor, é porque talvez a gente precise parar como igreja e falar, legal, o que a igreja quer fazer no Guarujá? O que o Guarujá está precisando? Exato, você controla... Acho que você controla o esforço que você faz, né? Eu acho que tem uma parte logística que é legal, mas eu acho que você empodera a mensagem, que eu acho que é uma das coisas mais legais e importantes. Assim, a gente precisa saber o que a gente faz. E se a gente tem crente que não faz nada na igreja, eu de verdade convidaria para ir para outra. Porque o crente precisa estar aqui em ação. Ele precisa saber o que ele quer fazer. Cada um de vocês precisa saber. E não é o que o pastor espera de você. Eu falo sobre a igreja, porque a igreja fala, é a voz de Jesus aqui em ação. Mas, poxa, o que Jesus quer de vocês, gente? O que está na grande comissão? Crente que não faz nada e que não transforma onde ele está. E às vezes é coisa pouca. Eu falo para os meus funcionários lá na agência. Poxa, a agência talvez seja um dos lugares mais difíceis para se trabalhar. Porque a gente está dentro da cultura woke no dia a dia, por exemplo. Então eu trabalho com gente trans,
eu trabalho com uma série de possibilidades diferentes, uma série de matrizes religiosas, só que eu estou lá servindo esses caras. E é assim que eu posso mostrar o que Jesus está fazendo na minha vida. Então, assim, numa reunião que eu posso ouvir esses caras, eu vou ouvir esses caras. Esses dias um cara me pediu para eu mentorar ele, vai começar na terça-feira. Ele falou assim, cara, eu passei pela agência outro dia, eu vi você falando com o seu time, e não sei por que eu resolvi te mandar uma mensagem e pedir para você me mentorar. Eu também não sei por que ele pediu para mentorar, mas vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Eu não sei quem é o cara. Eu sei que ele trabalha na outra empresa, do grupo da minha empresa, que ele passou por mim em algum momento. Eu sei quem é ele pela fotinho que está no nosso Teams, lá, que é onde a gente se comunica. Mas vamos aí. Vamos aí. E aí, como que conecta com o que eu preciso fazer aqui, ou vocês precisam fazer aqui? Cara, a gente precisa amar as pessoas, como a gente ama a gente mesmo e a Jesus. E amar na prática é servindo. Cuidando, olhando, abraçando. E aí uma coisa sobre tecnologia, né? A gente vai abrindo parênteses e não volta no assunto. Mas o assunto principal aqui é sobre a internet, como que a gente faz? Poxa, a tecnologia é um jeito da gente cuidar de pessoas sem interrupção. Tinha uma pesquisa que falava que em 2025 a gente já ia perder noção de quando os relacionamentos começariam, relacionamentos de conversa, começariam no offline e pro online. Vocês sabem quando vocês começam uma conversa com uma pessoa ou terminam essa conversa com as pessoas? Porque a gente conversa no WhatsApp, aí de repente a pessoa está na frente, eu já converso com ela geralmente em casa, às vezes por WhatsApp. Não temo mais isso. E aí a tecnologia nos dá a oportunidade de fazer isso institucionalmente ou particularmente o tempo inteiro. A gente pode falar o tempo inteiro sobre Jesus. É claro que não sendo aquele crente xiita chato, né? Que é o que o crente só sabe falar, não, só sei evangelizar, só sei evangelizar. Não, evangelizar é um ato de conversa. E aí você convence a pessoa. Então vamos lá. Comunicadores, líderes de comunicação, aqui eu acho que é onde a gente estrutura toda a história. E pastor, é importante isso aqui também. O que da comunicação de vocês estão fazendo para uma visita? Ou uma pré-visita? Um pré-visitante. Qual que é a comunicação da igreja para um pré-visitante? Como que as pessoas precisam saber que essa igreja existe? Como as pessoas daqui da comunidade precisam saber que aqui é o Pão de Açúcar, tem gente feliz. Né? Que as pessoas estão cuidadas, as pessoas estão sendo pastoreadas. Então, assim, legal, gente, organiza a comunicação. A gente precisa fazer as pessoas conhecerem a igreja. Pré-lead, que é o que a gente fala, pré-visita. Beleza. Aí, legal, o cara chegou aqui. O que ele precisa saber? O que ele precisa saber sobre essa igreja? Que roupa que vocês vestem, o que vocês comem, aonde vivem, né? Tipo, Globo Repórter. Para que essa igreja existe? O que vocês estão fazendo aqui? Como que ele coloca a criança dele lá no infantil? Qual que é, né? Onde é o banheiro? Sobre isso. E o que vocês esperam dele? A gente não quer ninguém sentado aqui. Saiba que se você ficar sentado aqui, você está abraçado e convidado aí para a igreja da frente. Pode ser uma opção. Beleza, agora vamos conectar as pessoas. O cara já entendeu o Globo Repórter da igreja. E ele quer ficar. Tá afim. Beleza, então você tem dois caminhos. Você precisa se converter, batizar. Ou não, você está batizado, você vai pedir carta. Existe isso ainda? Existe, né? Transferência de igreja por carta. Aí beleza, pede carta. Legal, se conecta no ministério, tal. Beleza, ele precisa saber qual que é a comunicação da igreja para isso. Como que vocês estão fazendo isso recorrentemente, para quem não está aqui dentro saber como ele se conecta e o que vocês esperam nesta etapa da vida para a pessoa. Beleza? O cara virou membro. E aí? Para mim, todo membro tem que ser voluntário.
É uma das coisas que eu esperaria dos membros dessa igreja, de qualquer igreja. E aí uma igreja que é muito legal, que são de amigos meus lá em Indaiatuba, a Red, não sei se vocês já ouviram, eles têm 5 mil membros na igreja, são 4 mil voluntários. Eles têm briga no bom sentido para saber quando serve e quem serve. Eles falam assim, esse mês aqui, férias para você, vaza. Assiste. Eles criaram um templo atrás da escola agora. Para acho que 3 mil pessoas agora. Agora você não fica fora assistindo o culto. Poxa, gente, esse é o ideal de uma igreja, que todo mundo sirva, que todo mundo cuide, inclusive do espaço. Porque tem vezes que a gente vem na igreja e você vê o cara deixou sujeira, tal, não. Servir a igreja é limpar, empilhar cadeira, organizar, tal. Todo mundo tem que ter o senso missional. E aí você tem que estar a serviço, você tem que estar disponível, tem que estar numa escola, tem que estar no ensino, tem que estar ajudando. Poxa, é isso que a gente espera da igreja. E aí, beleza, existe a possibilidade do cara sair da igreja. Como que a gente lida com essa possibilidade de sair da igreja? Porque a gente está formando lá os 33% dos desigrejados. A gente adora trazer gente para dentro da igreja, mas adora chutar também. Os caras saem tudo machucado, a gente não sabe tirar. Tirar não, né? Não sabe deixar as pessoas irem embora. Porque às vezes é o caso. Mas vamos tratar esse caso também. Então qual que é a comunicação que a gente faz para esse formato? E a comunicação não é um banner, tá, gente? Acho que esse é um ponto importante. Como eu contei da história dos Estados Unidos, a comunicação é um processo. Então a comunicação de uma saída da igreja pode ser uma reunião com o pastor. Cara, me conta o que está acontecendo, ouve, te abençoo, vai nessa. A porta está aberta, volta aí quando você precisar. É um jeito de comunicar. Então, Marcelão, aqui é importante. Quais são os processos que a igreja vai fazer para comunicar e fazer as pessoas caminharem até a outra matriz dentro da igreja, sabendo o que elas precisam fazer, comunicadas, conscientes do que estão fazendo. Que outra coisa importante, está cheio de crente que é levado na massa, né, na boiada. Poxa, gente, vocês precisam estar conscientes do que cada um de vocês estão fazendo e quão importante vocês são aqui dentro. Cada um de vocês. Para que vocês tenham noção do quanto cada movimento faz impacto no reino. E que faz sentido na vida de cada um de nós, né? Porque só ficar esperando Jesus voltar, poxa, a gente vai engordar. Vamos nessa aqui? Vamos para a parte prática? Então, 9 dicas que todo mundo gosta, né? Aqueles e-books, 9 dicas de como fazer a coisa funcionar. Pode ser que não funcione nas 9, mas aqui as 9 são bons balizadores para que a gente faça a coisa acontecer. A primeira delas é: tudo que vocês fizerem precisa conectar no propósito da igreja de existir. E aí vou citar a Red de novo neste exemplo. O posicionamento da igreja, a missão da igreja lá é fazer as pessoas terem um relacionamento profundo com Jesus. Então, tudo que eles fazem precisa responder a este ponto. Então, o culto vai acontecer no sábado. Legal, vai levar as pessoas para um relacionamento tangível com Jesus? Não vai. Então não faz, não precisa. Cachorro quente, vai levar as pessoas para um relacionamento profundo com Jesus? Porque vai ter, sei lá, uma interação, comunhão. Vai, beleza. Taca-lhe pau. Então, acho que aqui é importante, assim, começa por aqui, a gente começa também a corrigir e acertar todos os processos da igreja. E aí estou falando um pouquinho até mais do que comunicação. Acaba que o ministério também, você vai perguntar, esse ministério faz sentido aqui dentro? Essa organização faz sentido? Esse evento faz sentido? E aí você começa a organizar as coisas que a comunicação vai ser melhor feita ao longo do tempo. Então aqui são algumas perguntas que podem passar por esse processo de saber se faz sentido ou não uma atividade na igreja, uma ação da igreja. Segundo, rede social não serve para nada, gente. Se ela não tiver bom conteúdo e se vocês não forem os canais. A rede social só vai funcionar se as pessoas souberem, as pessoas da igreja, vocês da igreja souberem que lá vai ter um bom conteúdo e que vocês vão ter confiança de compartilhar aquele conteúdo. Sabe por quê? Hoje uma rede social,
Se você tiver 1.000 amigos, 1% desses 1.000 amigos vão ver o que você postou. 3% se você for um cara do hype. Se você for muito bombado. Então, se as pessoas que estão naquela audiência não estiverem engajadas nesse processo de missão da igreja, só 1% da comunidade vai ver o que está sendo postado. E quanto mais venha no culto de domingo às 19 horas você postar, mais vai cair a audiência. Então, o legal da rede social é você falar, não, eu estou produzindo bom conteúdo para vocês. E se esse conteúdo para vocês fizer sentido, vocês vão compartilhar. E aí ele vai alcançar mais 1% da sua audiência, que vai alcançar mais 1% da sua audiência. Vocês vão chegar em lugares que vocês nem imaginam. Então, entender que vocês são parte da comunicação da igreja. Vocês são importantes, vocês são um canal, e vocês precisam ser pastoreados pelo conteúdo que a igreja está fazendo, vocês precisam ser cuidados pelo conteúdo que a igreja está fazendo, é o que faz a internet fazer sentido para a igreja. Então, trocar, geralmente na comunicação a gente fala que o canal é onde o conteúdo vai ser disponível. Na comunicação cristã, o conteúdo vai ser disponível na vida de vocês. Por meio da vida de vocês. Então, igreja, Marcelão, pensa como que a gente vai pastorear essa galera e essa galera vai conseguir compartilhar o conteúdo. Outra coisa importante, as pessoas no Brasil ficam 9 horas e 34 minutos na internet por dia. Isso em vários devices, mas principalmente no telefone celular. Se a gente for olhar, esse tempo é 5 vezes maior do que o que a igreja tem disponível da atenção de vocês na semana. Né? O culto dura 1h30, 2 horas. Poxa, o que a gente está fazendo com esse outro resto do tempo das pessoas? Como que a igreja pode continuar essa conversa? Né? Como pode aproveitar melhor o conteúdo de pastoreio, de cuidado, de ensino? Quais são as oportunidades que a gente pode ter de hackear essa jornada de uso da internet das pessoas? Então, assim, em vez de vocês ficarem rolando o feed do Instagram, o que a igreja poderia colocar de legal para aprofundar conhecimento, para cuidar, ou alguma ferramenta? Não sei. Tem muita oportunidade. A gente já usa a internet. O que nos tira da dopamina do Instagram é um bom conteúdo. E outra, detalhe, a gente tem 9 segundos de atenção a cada rolada do feed. Tem que ser um bom conteúdo e que seja poderoso, porque senão vai continuar rolando também. A outra coisa infelizmente, hoje a internet já não é uma coisa barata para se fazer. Né? Quando você faz institucionalmente, é preciso investir. Então aqui tem 2 recados. Quer aparecer na internet? Quer fazer um bom conteúdo? Você vai precisar investir em mídia. Vai precisar investir em produção desse conteúdo. Vai precisar investir no treinamento dos voluntários, nas ferramentas que os voluntários usam. O Ministério de Comunicação já não é um ministério acessório, ele é um ministério horizontal que ajuda todos os ministérios da igreja a fazerem a missão. Então ele precisa de grana, ele precisa de planejamento. Se vocês não quiserem investir nesse formato de alcançar pessoas, etc., beleza, está tudo bem. Mas hoje o Ministério da Comunicação precisa de investimento tão grande quanto o de música, por exemplo, ou maior, se vocês quiserem fazer um alcance de gente além do templo. Então é preciso planejar, é preciso começar a discutir isso lá já no final do ano. Como que a gente vai fazer o ano que vem? Quais são as atividades? Como que a gente quer alcançar as pessoas? Poxa, será que a gente vai criar um programete no YouTube para falar sobre saúde mental e que o direcionamento das pessoas aqui, uma programação de celebrando a recuperação, por exemplo? Legal, isso vai ser um investimento grande. Você precisa de câmera, você precisa de tempo, você precisa ter as pessoas, as histórias, etc. Então precisa de investimento. Precisa de investimento. A outra coisa precisa de treinamento. A gente acabou de falar que vocês são os canais, então a gente precisa ensinar. Pode fazer parte da liturgia.
que você está falando, no final da pregação, gente, estou disponibilizando um conteúdo aqui agora no Instagram, o Marcelo está postando ali agora. Assistam, faz parte dessa mensagem e, se for importante, compartilhem nas redes de vocês. É preciso ensinar as pessoas a fazer. Né? Todo mundo é ensinável e, tendo um propósito, a gente é ensinável ao cubo. A gente vai fazer muito mais do que o que a gente está, né, tá direcionando. Então, ensinem as pessoas, treinem as pessoas, engajem as pessoas, contem a causa, criem causas e motivos para que esse engajamento aconteça. A outra coisa é que a comunicação, é isso que eu falei, a estrutura de comunicação, ela é uma estrutura que passa por toda a igreja. Só que ela prioriza a comunicação institucional da igreja. Então, quando eu brinco que o cachorro-quente tem prioridade mais baixa em relação ao planejamento de domingo, por exemplo, é isso. A comunicação tem limite, né, de braço, de voluntário, de tempo. Então ela precisa priorizar o que é o posicionamento da igreja. O que a igreja quer, qual o objetivo da igreja, por que ela existe. E isso é prioridade dentro da execução de comunicação da igreja. E aí depois, sobrando tempo, você vai colocando outras coisas. E aí é importante falar que ministério infantil, ministérios geracionais também fazem parte do institucional da igreja, então eles também são prioridade. O resto, os outros ministérios, por exemplo, ministério de senhoras, ministério dos ciclistas, esses são os ministérios de prioridade 2, por exemplo. Então, assim, o que faz o domingo acontecer e o que cuida de pessoas de forma prioritária? Domingo e gerações principais. Aí é onde está a atenção da comunicação da igreja. E aqui é um pouco da uma matriz, se alguém quiser tirar a foto, tira, porque aqui fala um pouquinho sobre como eu imagino que é essa priorização. Então é a parte institucional, aí o domingo acaba sendo o segundo conteúdo, a parte de missões e alcance acaba sendo uma terceira prioridade, mas se ela estiver conectada no conteúdo de domingo, você acabou fazendo um match nas duas coisas e junta. Os ministérios de cuidado são bons ministérios de gatilho para trazer gente. Então, se vocês têm programação de celebrando a recuperação, tem alguma ONG atrelada à igreja, poxa, acaba virando prioridade. E a parte de inovação, vamos fazer um TikTok, dancinha crente e tal. Poxa, gente, isso aí é zero. Prioridade lá embaixo. É para isso aqui, eu acho que a gente explica um pouquinho sobre como que são as prioridades, tá? A outra coisa importante, gente, esquece o crentez, pelo amor de Deus. Vamos falar com as pessoas como a gente fala ali fora. Porque o crentez, o jeito como a gente se posiciona, muitas vezes tira a possibilidade da gente conversar com as pessoas e ser entendido. A comunicação bem feita, a missão bem feita, o evangelismo bem feito é um evangelismo que é perceptível, é assimilável e compreendido por todas as pessoas. E eu estou falando aqui, e o irmão me perguntou o que era o multicanal, né? 24/7. Eu falei na minha comunicação. Então, cada vez mais, quando a gente consegue ser acessível, normal, vai ser mais fácil para a gente alcançar as pessoas. E isso é uma gíria, um jargão que a gente usa muito e a gente nem percebe, e muitas vezes está distanciando as pessoas da gente. Então, principalmente quando a gente está falando para os de fora, esquece o crentez. Legal. O programa Celebrando a Recuperação, o que é? É um programa que cuida de pessoas adictas, né? Cuida de alcoolismo, cuida de doenças emocionais e cuida de drogas. As pessoas têm um processo em grupo de terapia. Emoções, né? Isso. É um processo de grupo em terapia que é cuidado por pastores e suporte de pessoas especializadas e vão ajudando as pessoas dentro da igreja, da comunidade. E em todas as igrejas que eu trabalhei, independente da mecânica ser questionável ou não, é uma forma de crescimento da igreja muito grande. Então é legal pensar isso. Vem muita gente de fora a ser cuidada dentro da igreja, essas pessoas continuam na igreja e a igreja se expande por meio desse cuidado. É muito legal como ferramenta. E aqui é uma coisa que é legal também quando a gente fala do crentez, tá? Dentro da igreja a gente tem uma dificuldade muito grande porque somos muitas pessoas de muitas possibilidades diferentes, de muitos
que a gente chama de target, né? Muitas idades diferentes, muitos contextos diferentes. A igreja precisa falar quase que unicamente para todo mundo. Só que imagina, quando a gente olha para a igreja pensando, eu estou falando para idosos, ou não, eu estou falando só para jovens, a gente está olhando para uma pessoa, para um grupo de pessoas e tentando encaixar todas as pessoas dentro desse grupo. É assim que a comunicação fazia até pouco tempo atrás. A gente fazia uma campanha olhando, vou vender Omo. Legal, quem compra Omo? Aí você faz lá um grupo de pessoas que são as pessoas que cuidam da casa, que geralmente tomam a decisão sobre a compra do mês, do mercado, etc. Beleza. Só que dentro disso, a gente ignorava a possibilidade de gente que cuida da casa, por exemplo, ou toma a decisão de compra da casa. E aí acabava acontecendo isso aqui, ó. Homens ingleses nascidos em 1948, ricos, casados pelo menos 2 vezes, filhos adultos, têm netos, moram no campo, altamente viajados, passam férias nos Alpes. Você acha que a comunicação para esses 2 caras aí são iguais? A gente falaria com o Ray Charles do mesmo jeito que a gente fala com Ozzy Osbourne, que é um dos roqueiros aí mais famosos que tem no mundo? Então, quando a igreja vai falar, ela precisa saber com quem que ela está falando. Ela precisa se fragmentar, ela precisa olhar no olho. É uma baita dificuldade isso, porque exige que a igreja talvez fragmente mais a comunicação. Mas também pode ser um jeito da gente começar a criar pequenos modelos de entregas de conteúdo para grupos que são mais seletos, que a gente consiga encaixar melhor. Então, sei lá, tem o grupo das mulheres divorciadas com filhos. Legal, vamos olhar para esse grupo. Quais são as dificuldades que elas têm para se reerguer na vida? Como que elas têm? Quais são as dificuldades para sustentar a casa? Poxa, você consegue começar a construir formas de pastoreio diferentes. Então, olhar para a pessoa, olhar para o grupo menor, olhar para pequenos programas que você consegue fazer é importante para você não pastorear olhando como um todo e você vai perdendo a identidade, você vai perdendo o contexto, vai perdendo o conhecimento das pessoas. E eu prometo que eu estou indo para o final, faltam dois slides aqui. A primeira é a igreja online também só não vai existir nunca. A igreja precisa ter online e offline. Ela pode começar no online, no culto online, mas quais são as oportunidades de conhecer a pessoa pessoalmente a igreja está oferecendo quando ela transmite um culto pelo YouTube, por exemplo? Quais são as oportunidades quando vocês postam conteúdo no Instagram da pessoa vir até vocês? Então, qualquer comunicação, tanto aqui, presencial, quanto lá na internet, ela precisa fazer essa conexão do presencial com o online. Se preocupem com isso sempre. Sempre tem que ter alguém disponível, responder os comentários, falar com quem mandou mensagem, ter nas descrições de culto que tem o pastor tal no e-mail tal, o telefone tal, o WhatsApp tal, para que a igreja não termine só naquele impacto de conteúdo. E aí sempre com essa ideia de humanização, conteúdo compartilhável, contextualização da comunidade, atuação missional, construção de reputação. Aqui eu vou passar mais rápido, mas uma das coisas que eu falei bastante aqui é o digital da igreja, ele não ocupa o ambiente, ele ocupa a vida das pessoas. Então, tudo que a gente for fazer no digital é para que a gente ocupe um espaço de carência, de dor, de vazio daquela pessoa com o evangelho. Tá? Então, pense que toda ação do digital só vai fazer sentido, só vai ser boa, só vai ter algum retorno se a gente estiver olhando para as pessoas, se a gente estiver cuidando das pessoas. E aí outra coisa volto no que eu falei, não adianta postar um monte de coisa, não adianta produzir muita coisa, não adianta ser uma máquina de fazer post. As pessoas estão vendo menos, então invistam em bons conteúdos, em conteúdos legais, que contem histórias, que conectem as pessoas, que façam as pessoas alcançarem os seus objetivos. Lembra da imagem. As pessoas querem saber do que elas querem ouvir. E é só assim que a igreja tem relevância. Então, conteúdos que falem com o cotidiano das pessoas, com as dores das pessoas, com os vazios das pessoas, são os conteúdos que a igreja vai conseguir conquistar melhores resultados na internet. E aqui, muito rápido para a gente terminar, coisas que são tendências na comunicação e nas relações das pessoas para esse ano. E aqui está falando sobre tendências de comunicação mesmo, dos principais veículos. Então, tudo que valorize comunidade
é uma coisa que vai ser cada vez mais percebida pelas pessoas. Então, o senso comunitário da igreja precisa ser ressaltado, precisa estar disponível para as pessoas perceberem e virem para cá desfrutar disso. A organização dos movimentos, né? As pessoas estão querendo sair do individualismo. Né? A gente está cada vez mais sozinho, apesar de super conectado. Não sei se vocês têm essa sensação. Muitas vezes você está no meio de um monte de gente, mas você está tão focado naquilo que você está fazendo, a sua dor é tão sua, que muitas vezes você perde esse senso de conexão. Então, organizar os movimentos, ter coisas prioritárias, mais calmas, menos volume, menos quantidade, faz as pessoas se conectarem melhor, tá, com os movimentos. Temas complexos, a igreja tem muita dificuldade de falar sobre temas complexos, mas eles são bons gatilhos para que você consiga trazer pessoas para cá. Então, temas sobre sexualidade, sobre cotidiano, sobre vida, são bons temas de missão. São bons temas para você trazer e talvez fomentar discussões de como Jesus entende aquele movimento, como a igreja pode tratar, pode cuidar. São coisas importantes e que as marcas vão começar a se apropriar. A igreja poderia se apropriar também de assuntos difíceis. A outra coisa é, as pessoas, nesse excesso de movimento, de quantidade de informação, elas precisam de zonas de conforto, elas vão buscar cada vez mais o passado, as emoções do passado, para que elas consigam entender conforto. Então as marcas cada vez mais vão se apropriar dos elementos dos anos 80, dos anos 90, para conseguir ter o gatilho da atenção das pessoas. Porque está todo mundo tão atolado de informação que às vezes um sinal emocional lá de trás, do passado, é uma coisa que vai trazer conforto para as pessoas. Então a comunicação se apropriar do repertório de imagem, de estética, de memórias também é uma coisa importante. Valores e transparência, não preciso nem falar, né? O marketing 5.0, uma igreja só vai parar de pé se o pastor parar de pé, se a pessoa conhece o pastor, se o que ele prega é o que está sendo executado, se o que ele prega é o que ele vive. Então isso aqui para mim é premissa de uma igreja, mas isso para uma marca é importante, as pessoas cada vez mais vão querer participar disso. E outra coisa é, as dores da alma também, eu falei de celebrando a recuperação aqui, dores da alma serão temas importantes para que a igreja trate. Né? Isso é uma verdade, está cada vez todo mundo mais doente, a gente está cada vez vivendo um tempo mais acelerado, cada vez com a vida menos fácil de levar, e a gente tem uma geração mais depressiva, a gente tem uma geração mais nova com doenças muito sérias, né, provocadas por essa onda digital. Então a igreja tratar isso e participar disso também é uma coisa bastante importante. A outra coisa é, a igreja precisa ser mais que igreja, é uma coisa que eu acho que é importante, a igreja precisa oferecer serviços para a comunidade. Só culto de domingo e só abastecer os crentes, a gente vai continuar falando com o crente, a gente precisa sair um pouquinho mais e oferecer mais possibilidades para as pessoas que estão à nossa volta. Isso envolve ter ONG, isso envolve cesta básica, distribuir comida, né? Tem uma série de possibilidades. Fazer um coworking dentro da igreja enquanto a igreja tá vazia, para que as pessoas possam retomar trabalho, para que elas possam fomentar desenvolvimento de empresas. Poxa, tem tanta possibilidade, vocês têm tantos recursos, né? Empresários, dá para a gente trabalhar muita coisa dentro de uma igreja. E a outra coisa é, a igreja precisa exercitar a comissão, cuidar da cidade. O senso de mordomia cada vez mais vai ser percebido. Isso para as marcas, as igrejas nem se fala. Uma igreja que está aqui e não entrega nada para a cidade, não deveria existir. Então, assim, cada vez mais cuidar da cidade, cuidar das pessoas, cuidar da vizinhança, isso mostra um pouco do cuidado do que Jesus espera da gente. E aí, para finalizar, uma frase de um cara que é um dos meus mentores, que é um dos primeiros caras que falam sobre comunicação na igreja, ele fala que o marketing é uma forma de anunciar o amor de Jesus. Então façam o marketing. Esse é o meu recado, essa é a minha oração, esse é o meu desejo para hoje.